Prezados irmãos, amigos, você que sempre nos dá a honra da sua presença aqui no Ao Vivo, todos os meus amigos, meus queridos irmãos, que o Senhor possa abençoá-los nesta noite e através da palavra que aqui iremos falar, da parte de Deus, eu creio, que você possa ter um remédio para a sua alma, que você possa ter uma orientação espiritual e que o Senhor possa, através destas sagradas escrituras, que é a sua palavra, falar ao meu e ao seu coração. E hoje nós temos aí já dia 13 de dezembro do ano de 2024, estamos rapidamente nos aproximando do final do ano e eu espero que você possa ter uma vida a partir de cada dia melhor e mais próxima na presença do Senhor. E o homem, ele só melhora, ele só vive uma vida de relação com Deus quando ele se deixa ser transformado por Deus, porque o nosso Senhor, ele não invade a vida de ninguém. O nosso Senhor, ele faz como o que a Bíblia diz. Ele bate e se alguém abrir a porta da sua vida, do seu coração, a palavra diz, ele entra, ele ceia com a pessoa e a pessoa com ele. E a partir daí, a vida deste ser humano está limpa, está livre de toda possessão, de toda presença diabólica, de todas as setas que são lançadas, porém não atinge. A Bíblia diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido, porque tu estás comigo, ó Senhor, diz o salmista, nos Salmos 91. E nesta noite, eu quero falar sobre uma pergunta que muitos de nós fazemos em alguns momentos da nossa vida. Mas antes, deixe-me me apresentar, se porventura alguém aqui que assistir ainda não me conhece. Eu sou o pastor Reginaldo e este canal é o canal do Projeto Semear. É um projeto que o Senhor colocou nos nossos corações de semear a palavra do Senhor como semente verdadeira na vida daqueles que querem ouvir esta palavra através deste humilde servo do Senhor. Mas nós falaremos nesta noite desta pergunta que todos nós fazemos. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim, a bem da verdade, é um amor que nos acolhe o tempo todo, para que nós possamos buscar nele uma santidade que nos transforma. E quero ler com você, nesta noite, o livro de Romanos, o capítulo é o 12, e o versículo é o 1 e o 2. Capítulo 12, e o versículo 1 e 2, que diz da seguinte forma: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que se apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas traduções falam da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra do Senhor, nos orientando, nos enchendo de força, nos enchendo de fé e nos colocando o quê? Foco. A Bíblia, ela nos diz, através, obviamente, como gosto sempre de pregar, palavras, passagens, livros, cartas do apóstolo Paulo, que nos ensinou ensinamentos riquíssimos para que possamos viver uma vida de proximidade e de relação com Deus. Quando ele diz que nós nos santificando a cada dia, e ele estava, através de um ensinamento, nos rogando para que fizesse isso, para que nós pudéssemos viver melhor. E ele
segue neste texto, nesses 2 versículos de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele segue dizendo que quando nós fazemos isso no nosso dia a dia, buscando a santificação, nós estamos apresentando-nos a Deus. E isso, perante Deus, é um culto através de um sacrifício vivo. E por que ele diz que isso é um sacrifício vivo? Porque nós vivemos um mundo, nós vivemos em uma era, e olha que essa escrita é muito antiga. Jesus, ele veio já encarnar-se como homem, viver e morrer como homem, apesar de ser Deus em sua essência, de ser alguém que foi exposto ao pecado, mas que não cometeu pecado, já há 2025 anos atrás exatamente, quase 2026 anos. Agora, ele vem dizer que nós oferecemos um sacrifício vivo, porque quando Jesus nos chama a seguir-lhe, ele disse que nós deveríamos negar a si mesmo, negar a nós, as nossas vontades, aquilo que para nós, no nosso sentimento humano, é enriquecedor e nos coloca à frente do nosso tempo, como se eu dissesse que eu fazer tal coisa para mim é bom, mas aquilo fosse alguma coisa que destruísse o meu corpo, que a Bíblia chama de templo do Espírito, casa e morada do Espírito de Deus. Logo, tudo o que eu fizer para destruir o meu corpo é um pecado contra Deus. E tudo o que eu negar que não destrói o meu corpo, veja, a Bíblia em nenhum momento ela diz que fumar é pecado. Agora a Bíblia diz que tudo o que eu fizer que destruir o meu corpo é pecado. Então, fumar é pecado. Porque o fumo, a nicotina, destrói o pulmão e logo traz câncer, traz outras doenças que levarão o homem à falência de órgãos, à morte. Beber. O álcool, ele destrói o corpo, logo ele é pecado. Você consegue perceber que nem tudo, só porque não está escrito na Bíblia, não é pecado, mas entra aqui, que eu preciso negar as minhas vontades. O pecado, ele é bom para os olhos do homem, é bom para o corpo do homem, mas ele não é bom para manter o corpo do homem, que é a casa e morada do Espírito de Deus. Não é bom para isso. Destrói. Então é pecado. Então, quando eu nego estas vontades daquilo que é bom aos meus olhos, mas que não me faz relacionar com Deus, me distancia de Deus, é porque não está fazendo com que eu seja santificado a cada dia. E quando eu nego, eu pego a minha cruz, porque é o peso de carregar a negação daquilo que é bom. Você consegue entender agora como é encarar o pecado e a relação com o mundo? Negando-se para se ter uma relação verdadeira e próxima com Deus. Quando eu nego e quando eu me afasto daquilo que é pecado, eu me relaciono de perto com Deus. Aí está dizendo, eu não posso me conformar com os meus pensamentos que o mundo diz que está certo, que é bom, que é gostoso, que eu estou perdendo minha vida. Eu nego e eu então busco, através do entendimento, a transformação da minha mente. Aquilo que psicologia, psicanálise chama-se de metanoia, que é uma palavra grega que é o quê? Mudança de mente. Quando eu sofro esta mudança de mente, esta metanoia, eu estou mudando pela renovação do meu entendimento da Bíblia, da palavra de Deus. E aí, veja, ele completa. Para quê? Ele está dizendo,
só depois desta transformação experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem pessoas que dizem, pastor, mas eu não estou conseguindo entender. É porque não está com a mente mudada. Pastor, eu não consigo relacionar aquilo que é bom, aquilo que é ruim. É porque não sofreu a metanoia. É porque não apresentou ainda o corpo. E quando eu digo corpo, eu estou incluindo o que é a mente, que é onde parte a transformação das ações. Eu não estou apresentando quando eu não consigo entender a Bíblia. Aquilo que ela pede para mim. Aquilo que ela me ensina. E Paulo, ele dá uma verdadeira aula de entendimento, de transformação a partir do pensamento, a metanoia. Agora, o que Deus quer primeiro? É me amar e me chamar. O que muitos, nos dias de hoje, nas igrejas modernas, as igrejas atuais, aquelas que procuram se transformar em vez de transformar. A igreja se transforma para que as pessoas estejam da mesma maneira, sem transformação. E dizem, porque Deus é amor. Mas de fato, o que primeiro Deus mostra é que me ama e logo me chama. E a resposta é aquela que muitos fazem. Ele me ama do jeito que eu sou. E esta base, ela é inegociável. É um ponto-chave. O chamado para a santidade não é imposto por medo. Não é dizer, se você não mudar, você vai para o inferno. No primeiro momento, eu digo. No primeiro momento. Mas é oferecido o chamado, esclarecendo para iniciar o processo de mudança nos pensamentos e na mente, apresentando a misericórdia de Deus. A referência bíblica para esta aceitação incondicional está lá no livro de Romanos, que também foi escrito por Paulo no seu capítulo 5, versículo 8, quando ele diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí, o livro de Tiago, que leva o seu próprio nome, Tiago capítulo 3, versículo 5, diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Você percebe que Paulo diz que o Senhor nos chama da maneira que nós somos, porque Cristo morreu por nós. Mas então, Tito, ele vem confirmar, dizendo que ele não nos salva pelas obras, mas pela renovação, pela transformação através do Espírito Santo. E eu digo a você, como eu virei como eu estou a Cristo, e de fato tem que vir, mas como eu devo continuar como sou na presença de Deus, se Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, o que tem mais cartas e que tem mais livros escritos, ele vem dizer que temos que ser transformados através da mente. E Tito vem confirmar, dizendo que é pela lavagem e regeneração e a renovação do Espírito. O Senhor Jesus nos chama, nos lava com o seu sangue, apagando os pecados. O Espírito Santo que vem morar dentro de mim, transforma o meu pensamento para que eu me afaste do pecado. Não é eu vir como estou e o Senhor, através do seu sangue, me aceitar. E eu não ter uma transformação de pensamento aceitando os mesmos pecados.
Não, eu estou dizendo desta maneira ao Senhor que eu não aceito a lavagem que Ele fez, que eu quero continuar pecando. Você consegue perceber que a mudança de mente, ela precisa acontecer para que eu alcance níveis diários de santificação que me levarão à santidade no dia em que eu encontrar com Jesus nos ares e, enfim, reinar com Ele. Ele nos chama e nos ama. Como, pastor? Na nossa condição imperfeita, em nossa maneira e forma de ser. Porque a salvação é um dom e é de graça, porque é a graça de Deus. Agora, pastor, o senhor está entrando em contradição. Não estou. Ele nos chama porque a salvação é de graça, porque é pela graça. Mas o Espírito Santo nos transforma para continuar perto dele, transformados. E não como chegamos. Devemos sofrer uma transformação na forma de ser, na forma de pensar. E quando eu mudo a forma de pensar, eu mudo minha forma de agir. E então eu sirvo a Deus de verdade. Eu não me aproximo do pecado. Eu não flerto com o adultério. Eu não flerto com o roubo. Eu não flerto com a inimizade. Por quê? Eu não sou obrigado a andar abraçado com todos, mas eu devo respeitar e amar a todos. Percebe como são coisas diferentes? Existem pessoas que o próprio Deus tira do nosso caminho. O próprio Deus limpa o nosso rol de amizades. Por quê? São pessoas que nos levam a cometer, porque colocam o tempo todo aquilo que é chamado popularmente de lenha na fogueira. Satanás na minha mente dizendo que aquilo é normal. E a pessoa dizendo, vamos, você ainda é novo. Você é jovem, você não tem cabeça de velho. Ah, você agora se tornou crente, mas você não pode ser quadrado. O mundo começa a nos caracterizar como quadrados, como pessoas turrões que não querem e não aceitam a modernidade. Mas a Bíblia não veio e não foi escrita para se modernizar. A Bíblia ela foi escrita, veio e deixada através da inspiração do Espírito Santo em vidas de homens que escreveram, para nos conduzir à santificação diária, para que nós possamos um dia encontrar o Senhor Jesus e vivermos e morarmos e reinarmos com Ele. Mas podemos continuar aqui então. O que Deus quer de mim? Em primeiro lugar é que nós sejamos chamados e aceitamos o chamado da forma que somos e aceitamos a palavra. Mas, em segundo lugar, o que Ele me chama é para quê? Para uma transformação diária. Ele quer o que? A minha consagração a Ele. A minha separação do mundo. E quando eu digo mundo, não é a vida que está aí exposta para nós. São os pecados incutidos na nossa vivência diária no mundo. É uma exigência de mudança. Quando ele fala mudança de mente num sacrifício vivo, oferecendo como culto a Deus diariamente. Essa exigência de mudança, esse ponto-chave, é um amor que nos acolhe, mas é um amor que exige. Em resposta, o quê? Essa mudança, em resposta a esse chamado, a esse amor que acolhe, é o culto racional. Dizer, Deus, eu sei que ir por este caminho, eu estou propenso a errar e pecar contra ti. Eu não vou por esse caminho, porque eu tenho escolha. Deus, eu sei que se eu for sair à noite, eu vou pecar, eu vou adulterar, eu vou beber, eu vou encher a cara, eu vou usar droga, então eu não saio. É uma resposta a Deus pelo amor que Ele me deu em acolhimento. É o quê? É uma vida entregue, andando de forma correta em coisas pequenas, diárias,
para que o Senhor veja em mim que eu estou fugindo do pecado e Ele me conceda a cada dia a sua presença. E com a sua presença vai chegando o quê? A santificação. E com a santificação vai chegando o quê? A unção de Deus na sua vida e na minha vida. Quando nós buscamos referências bíblicas para essa retidão e santidade a Deus, nós devemos separar-nos do mundo e dos seus erros e pecados e andar correto na presença de Deus. Primeiro a Pedro nos escreveu no capítulo 1, versículo 15 e 16, da seguinte forma: sede vós também santos em toda maneira de viver. Consegue perceber? E ele continua: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Você percebe? O Senhor, Ele nos oferece o amor, nos abraça, nos acolhe no momento da nossa dor, no momento do nosso desespero. Mas aí Ele diz: olha, eu vou te segurar para que você não caia mais, para que você não erre mais, para que você não tropece mais. Mas faz a sua parte. Me oferece o culto diário, separa-se do pecado, foge do erro, corta as amizades que você sabe que te levarão ao erro, ao pecado, ao adultério, ao roubo, à fofoca, à mentira, ao deslize naquilo que você tem de fraqueza. Ah, pastor, eu não posso ver um vidro de cachaça. Então foge da cachaça. Não saia com quem beba. Ah, pastor, eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu marido, mas olha, quando eu saio com algumas pessoas, eu sinto vontade de trair. Não saia com essas pessoas. Foge desse desejo da carne. Mate a sua carne com a presença do Espírito na sua vida. Porque fracos e imperfeitos somos. Eu também sou. Todos nós somos. Uma credencial de pastor, de apóstolo, não nos torna perfeitos, nos torna santificados, para que nós também façamos a nossa parte e ofereçamos também a Deus o nosso culto individualizado, santificando-se, fugindo do pecado, se distanciando do erro, se distanciando daqueles amigos de copo, dos amigos do fumo, dos amigos da droga, dos amigos do crime, dos amigos do adultério, dos amigos de boates, dos amigos de barzinhos, dos amigos que só querem sair quando tem dinheiro. É dizer: Deus, ainda que eu não faço nada dentro da minha casa, ainda que eu fique assistindo alguma coisa sadia, ainda que eu faça qualquer outro tipo de coisa, como uma leitura, que é muito bom, de um livro que não seja também uma mentira, você estará fugindo da face do mal, do erro e do pecado. Pedro, quando ele começa a falar algumas coisas para Jesus, o Senhor identifica que ali tinha um espírito. E ele diz: para trás de mim, Satanás. Olhe para você ver. E Pedro era um apóstolo. O Senhor Jesus com toda certeza amava Pedro. Chamou Pedro como pescador, rude, cru, sem conhecimento. Começou a colocar o Espírito de Deus na vida de Pedro e os ensinamentos de Cristo. O Espírito começou a morar na vida de Pedro, a presença de Jesus. E ainda assim, houve momento de deslize. E o Senhor repreendeu: para trás de mim, Satanás. Você, todas as vezes que alguém fizer um convite que te levará ao erro, não aceite assim de bate-pronto. Diga: eu vou pensar. Ore a Deus se você tiver dúvidas. E diga depois em uma ligação, ou até pessoalmente, é melhor olhando nos olhos: olha, essa vida não é mais para mim.
agora eu sou servo de Deus. Ah, mas você... Não, eu estou fugindo daquilo que me levará certamente ao erro e à perdição. Mateus, também discípulo, ele, no seu capítulo 5, versículo 48, ele também nos dá aqui, dizendo sobre o alvo da imperfeição. Ele diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Percebe? Um dia Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. Então nós temos que nos cuidar. Porque se nós gostamos de mentiras, quem é o nosso pai? Não é Deus. Então nós precisamos fugir, não é só do que está fora. Nós precisamos fugir de algumas coisas que talvez existem dentro de nós. Costume de fofoca, costume de mentira, costume de soltar a língua onde não se deve, falando da vida alheia. Nós precisamos cortar da nossa vida aquilo que é alvo de imperfeição, para que a nossa jornada de relação com Deus ela seja perfeita, porque a jornada do homem na terra é imperfeita. Nós, como homens, somos imperfeitos. Mas aí os textos vêm dizer: seja santo porque ele é santo, seja perfeito porque ele é perfeito, buscai a perfeição em quem é perfeito. Colossenses, Paulo escreveu à igreja de Colossos, no seu capítulo 3, versículo 1 e 2, disse: se pois ressuscitais com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Você percebe? Se a tua mente, se a minha mente nos leva a pensar em pecado, eu preciso então preencher esse espaço da minha mente, que é aquilo que no texto inicial chave nós lemos, o versículo chave desta palavra, nós lemos que é renovar a mente. Se a minha mente velha, ela é acostumada a pensar em traição, eu devo colocar no lugar dos pensamentos de traição, colocar pensamentos com coisas do alto. Ler a palavra, fazer a leitura de um livro cristão, buscar o aprendizado da palavra de Deus, assistir uma pregação, são tempos que são colocados na sua mente para que a sua mente não pense no erro, não pense no pecado. Quando Paulo ele exorta aos Colossenses dizendo: olha, se pois ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que é de Cristo, que estão onde? No alto. Que aí ele está dizendo, o Espírito Santo logo vai te direcionar para aquilo que é perfeito. A santidade, ela nada mais é, queridos irmãos e irmãs, do que a aceitação da santidade nos seus padrões de vida e pensamento e abandono de pecados, de erros. Aceitar a santificação com os seus padrões de santificação no lugar dos nossos padrões de vivência apenas humano, cheio de erros, cheios de engano, cheios de pecado. A rejeição, quando Paulo escreve, é necessário, ele está nos dizendo, rejeitando a nossa vontade. É necessário rejeitar o mundanismo, rejeitar aquilo que é, você é quadrado, você precisa aceitar, se atualizar com aquilo que é novo. Em que século você está vivendo? Algumas pessoas dizem, mas a rejeição a esse padrão mundano é necessário. Porque quando ele diz, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este século. E a palavra de Deus diz em outro texto, dizendo, Satanás é o Deus deste século. Você consegue perceber? De que forma que ele é o Deus deste século? Fazendo o homem pecar. Colocando padrões de pensamento na vivência atual. Tudo é normal.
Jesus te aceita. Ah, mas por que a igreja A, B e C aceita? É porque Jesus é amor, porque lá também tem revelação, porque lá também tem profecia. Cuidado. Porque a Bíblia diz que Satanás nos últimos dias faria, se possível, descer fogo do céu. Pastor, o que é isso? Como Satanás pode fazer descer fogo do céu? Enganando, inclusive, os escolhidos. Como Satanás pode enganar alguém que é escolhido por Deus? Certamente, a pessoa é escolhida, mas não deixou-se ser transformado através do poder da mente. O poder da mente transformado através do poder de Deus. A nossa mente comanda o nosso corpo. Quando nós pensamos, logo nós agimos, logo nós fazemos. Quando nós pensamos, logo nós projetamos, engenhamos e executamos. Dificilmente alguém faz alguma coisa sem pensar. A maioria, 99,9%, pensou antes para fazer depois. Aí é que entra a renovação da mente, para se ter uma mente de Cristo que não pensa no crime, que não pensa no erro, que não pensa no deslize, que não pensa no pecado. O que é isso? É o equilíbrio entre carne e espírito. Se a carne é maior, a minha espiritualidade está baixa. Se a minha carnalidade, o meu pensamento mundano está em cima, a minha relação com Deus, a minha espiritualidade está baixa. Quando eu dou lugar ao Espírito de Deus, que eu renovo a minha mente, através do poder de Jesus Cristo e do Espírito Santo, eu estou dizendo, a minha carne, aqui não. Aqui Satanás não tem vez. Se ele lançar uma seta para que eu pense em traição e adultério, o pensamento de Cristo logo diz, não deve fazer isso porque é pecado. E ele me convence do pecado. Ele me convence. Referências bíblicas desta separação daquilo que é mundano. 1 João, livro antes de Apocalipse, tem 1º, 2º e 3º João. Aquele João que foi para a ilha de Patmos, o mesmo que escreveu ali o Apocalipse, o mesmo que teve as revelações sobre visões futurísticas do fim da era, do fim do mundo. Ele escreve na sua primeira carta, 1 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você percebe? A escolha nossa é clara. Eu coloco o meu amor só no dinheiro. Então eu não estou amando mais a Deus do que o que há no mundo. Eu coloco o meu amor só em mulher. Então o meu amor não está maior em Deus do que no mundo. Eu não estou dizendo não amar a minha mulher, a minha esposa. Porque o Senhor me deu. O Senhor colocou ela na minha vida. Mas se eu amar ainda assim minha esposa mais acima do que eu amo a Deus, a escolha é clara. O amor do Pai não está nele. O livro de Tiago, São Tiago diz na sua carta, capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, amizade do quê? Do homem com o mundo, é inimizade contra Deus? Ele faz uma pergunta. Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, ele precisa afastar-se do mundo, porque ele completa. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Logo, a lógica é o contrário. Se você ama mais a Deus, você aborrece o mundo. Aí as pessoas começam a afastar-se de você. Ah, eu não saio mais com ele, não. Ele nem aceita mais brincadeiras. Depende da brincadeira. Existem brincadeiras sadias que não apontam para o pecado, que não abrem portas para que Satanás entre na nossa vida e tome lugar.
naquilo que deveria ser o trono do Espírito Santo, o trono de Jesus Cristo no nosso coração. Agora, em terceiro lugar, o que Deus quer de mim, que é o título da mensagem, é a minha dependência dele. Ele quer me fortalecer quando? Na minha fraqueza. Sabe o momento em que eu estou pensando em aceitar o pecado e deixar Deus? É nessa hora. A força transformadora, ela vem através do quê? Da renovação da vossa mente, que Paulo diz. A renovação da vossa mente. A transformação, ela não é por esforço humano. Você ficar o tempo todo, eu vou mudar, você muda. Não. É através de atitude. Vontade própria. Eu tenho que colocar vontade, senão o que eu penso não acontece. Renovação do entendimento. Eu não vou pecar mais, Senhor. Toda vez que eu pensar, Senhor, apaga isso da minha mente. Afasta-me do erro. Me dê forças e me dê coragem para eu dizer não ao mundo e ser amigo de Jesus, amigo de Deus. Renovação do entendimento. E só se busca através do quê? Do estudo e da aceitação da palavra, que a palavra mesmo produz através do Espírito. O Espírito produz renovação através da palavra na mente. É uma mudança de dentro para fora. Não são atitudes vazias. Não é aquela atitude que hoje eu tomo, mas amanhã eu volto atrás e vou lá fazer e cometer o erro. É uma transformação contínua, que daqui a pouco eu não aceitar o erro para mim já é normal. Porque eu estou tão limpo, tão lavado, que eu fujo. Se o erro está ali na esquina, eu dou a volta de 1 quilômetro, mas eu não passo do lado do erro para eu não ter nenhum tipo de tentação, para que eu possa às vezes escorregar e cair. Não é esforço, é mudança, é aceitação. O poder do Espírito Santo na palavra, Paulo também escreve à igreja de Filipe, no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Ele faz ao pensar e Ele guia os meus passos para que eu aceite esse pensamento de vou sair, vou correr do pecado, vou negar o erro. Eu vou me afastar, eu vou passar longe do erro, Senhor. Então Paulo estava ensinando os filipenses, dizendo, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele coloca a vontade dele em nós. E a vontade do Espírito Santo não é relacionar-se com o pecado, é relacionar-se com o pecador arrependido. Você pode ser transformado. Basta deixar Deus te capacitar, te ensinar e te dar forças para mudar. Pastor, eu não consigo. Deixa Deus então trabalhar. Não é deitar na cama e ficar lá se espreguiçando. Agora eu vou esperar Deus fazer com que eu mude. Não, colocar força de você, para que Deus, através da tua força, se aperfeiçoe na sua fraqueza. Percebe? Segundo Coríntios, que também escrito por Paulo na sua carta da igreja aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de Deus. É o que? O Espírito Santo que está dentro do homem, que fugiu do pecado e que aceitou a transformação, agora está refletindo a glória de Deus. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É alguém olhar e falar, meu Deus, como você mudou. Você não é mais a mesma. Você não é mais o mesmo. Antes você era diferente, você aceitava, você fazia brincadeiras, aceitava piadas de cunho sexual, desmoralizante, e agora você está fugindo dessas conversas. Olha, quem te viu e quem te vê, e você dizendo, a glória de Deus vive em mim. Ah, mas você, não importa. O importante é a glória de Deus na minha vida, aleluia. O Espírito de Deus, quando ele entra na nossa vida,
ele é o quê? É um paradoxo de poder. O que é um paradoxo? É aquilo que contrasta. É o que é o fortalecido apesar da imperfeição. Nós somos transformados, nós somos fortalecidos, não porque somos bons ou fortes, mas somos imperfeitos e fracos, fortalecidos e transformados em fortes, através do Espírito Santo. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse paradoxo, reconhecer o tempo todo que eu e você somos seres humanos imperfeitos e fracos, mas abrimos caminho para que a força de Jesus, que é perfeito, se manifeste na nossa vida. Hoje, esta palavra é mais uma palavra de aceitação à mudança. O Espírito Santo, hoje eu estava trabalhando junto com minha mãe e meu pai e minha esposa. Pegamos um serviço a fazer, estávamos fazendo juntos e o Senhor colocou no meu coração através de alguma coisa que eu ouvia. Alguma coisa que eu ouvia. O que Deus quer de mim? E eu falei dentro de mim, Senhor, me direcione, me dê os textos bíblicos, porque eu vou falar a Tua palavra na mensagem de hoje, justamente direcionando as pessoas, aqueles que querem aceitar a Cristo de verdade e não ficar com um pé lá e outro cá e querer a bênção de Deus. Porque a maioria das coisas hoje, Satanás está tentando enganar-nos da seguinte forma: olha, você pode continuar assim, porque Deus faz do mesmo jeito. Ah, mas por que lá em tal lugar pode e esse está dizendo que não pode? Não é. Aqui eu estou apresentando a Bíblia, não é religião A, B, C ou D. Não é um pensamento humano que te leva ao... Não. É um pensamento bíblico que é a inspiração do Espírito Santo. Através da vida de homens que, com esta inspiração, escreveram a Sagrada Escritura. É ela que está dizendo que não devemos titubear em dois caminhos, em dois pensamentos. E a Bíblia diz cochilar em dois pensamentos, cochear em dois pensamentos. Não devemos. Devemos aceitar a Cristo, viver para Cristo e sermos reflexos de Cristo. Ele é santo, Ele é perfeito. Devemos ser santos e perfeitos. Santos, neste mundo nunca seremos. Buscaremos a santificação diariamente, conforme aqui nesta noite já foi falado. Quando o Senhor em Filipenses 4,13 diz a Paulo, quando ele pede para que seja tirado dele o espinho da carne, porque ele tinha vivido obras, ele tinha contemplado coisas gloriosas e espetaculares que o Senhor tinha mostrado a ele. E ele diz, olha, para que eu não me vangloriasse, foi colocado um espinho, um mensageiro de Satanás na minha carne, pelo que pedi a Deus por 3 vezes. E ele disse, não, Paulo, a minha graça te basta, porque... A minha graça te basta, por quê? O meu poder, a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você percebe isso? E aí ele vem e ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, você vai encontrar toda essa história. A fraqueza é o nosso convite o tempo todo a Jesus. Nesta noite eu quero dizer a você, eu estou pregando hoje de forma um tanto quanto mais calma, porque humanamente, fisicamente, saúde, eu não me encontro bem hoje. Questão pulmonar, sem força, sem fôlego um pouco. Eu estou dizendo a você de forma tranquila, calma, mas muito firmemente, se você poderá dizer a partir desta noite, Senhor, eu posso todas as coisas, eu posso aceitar toda e qualquer mudança para agradar-te, Pai. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou santo, não é porque eu sou forte, é porque
Todas as coisas eu posso quando o Senhor me fortalece. É dizer a Jesus: esta fraqueza minha, Senhor, hoje é o convite para que eu te aceite de forma completa. E eu comece a enxergar na minha vida a mudança através de experimentar a tua força em mim. Mas para isso, esta palavra está nos ensinando que podemos vir a Ele como somos e como estamos, mas que Ele exige mudança. Ele exige mudança, que é Ele que nos dá força para realizar esta mudança. Eu não faço essa mudança através de uma imposição humana. Eu não faço essa mudança através de uma imposição religiosa, de cunho religioso, não, senhores, não, senhoras. Eu faço esta mudança porque eu quero aceitar a Jesus por completo na minha vida. Eu quero dizer, no lugar das minhas fraquezas, Senhor, coloque a tua força. No lugar das minhas imperfeições, Senhor, coloque-me a tua santidade para que eu seja santificado dia a dia. Por fim, o que o Senhor quer de mim é a minha plenitude nesta minha escolha. O quê? Então, o texto inicial, ele vem dizer na sua parte final: não vos conformeis com este século, com o mundo como está, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aprenda a dar lugar ao Senhor através de pensar corretamente com os olhos bíblicos. Renovar a tua mente, renovar a tua forma de pensar e entender as passagens bíblicas. E aí o Senhor completa através de Paulo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Minha? Não. Vontade de Deus. Nesse próprio texto está dizendo: quando eu aceito isso, eu não vou viver mais a minha vontade. Eu não vou viver mais aquilo que quero. Eu vou viver mais aquilo que o Senhor, Ele coloca para mim. Aquilo que o Senhor, Ele impõe a mim através da palavra. Quando nós olhamos para dentro de nós, o que é que nós enxergamos? Imperfeição. Quando nós olhamos para dentro de nós colocamos dentro de nós o quê? Aquilo que queremos. Se queremos aceitar aquilo mundano que está sendo apresentado para nós, ótimo. Colocamos porque nós podemos escolher. Só que devemos saber que diante da nossa escolha terá consequências. Terão consequências que virão. E se não aparecerem de forma pronta após a aceitação e a execução, logo eu terei o quê? Logo eu terei, posteriormente, então, esse reflexo da minha aceitação, da minha escolha. Não vos conformeis com este mundo. Ele está dizendo: não aceite o pensamento do mundo na tua vida. Não aceite a imposição, assim como não está aceitando a imposição da religiosidade na sua vida, não aceite também a imposição do mundo na sua vida. Fique com a Bíblia, fique com a minha palavra. Ele está dizendo: renove a sua mente, porque aí você vai ter capacitação espiritual para saber o que é certo e o que é errado. E quando eu começo a viver pelos olhos da palavra de Deus, eu consigo ver e enxergar pelos olhos do Espírito Santo. Porque eu estou dizendo: eu aceito a tua palavra. Então quem me guia nas minhas escolhas é o Senhor. É estar dizendo ao Senhor: vem fazer morada dentro de mim. Vem fazer morada dentro de mim. Eu sou dependente do Senhor. A força transformadora. Chegue-se à minha vida. Coloque através daquilo que o Senhor quer me ensinar na minha fraqueza a tua fortificação, para que eu aceite, para que eu veja e para que eu seja transformado. Não é
não é em nenhum momento por qualquer tipo de imposição. Não é. Mas 2 Coríntios 12, no capítulo 12, versículo 9 e 10 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. De boa vontade, pois, ele diz depois, Paulo, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você percebe? O poder dele repousa na minha e na sua vida. É só depois que eu aceito que eu sou fraco e que eu sou dependente dele. Pastor, eu não sei o que acontece comigo. Eu sinto um vazio tão grande, uma tristeza, uma angústia que me consome. Não aceitou ainda o direcionamento de Cristo. Não, pastor. O que o senhor está falando? Eu oro, eu rezo todos os dias, eu faço isso. Não. O culto racional que a Bíblia diz. O culto racional que a Bíblia diz. Não é orar quando levanto. Não é orar quando como ou antes de comer. Não é orar para dormir. A Bíblia está sendo clara neste versículo deste texto inicial. O culto normal e racional a Deus é aceitar. É aceitar. Ele transformar a minha maneira de ser. A minha maneira de... Eu faço o meu culto. Se não está transformado, não faz. Não é culto. É apenas oração. Ah, mas eu louvo. É apenas cântico. Para ser culto racional, eu tenho que estar aceitando diariamente a minha fragilidade e aceitando o Senhor me transformar. Ah, mas Deus não tem. Ah, mas Deus não pode. Ah, mas Deus não é assim. É dizer, venha. Eu aceito pensar com os seus olhos, com os seus pensamentos. Eu aceito olhar com os seus olhos. Eu aceito ser direcionado pelos teus pensamentos. Eu quero olhar de acordo com aquilo que a Bíblia diz e não com o que é pregado para mim. Fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Você deve ouvir apenas pessoas que pregam a Bíblia. E não vontade de aceitação humana. Aquilo que a tua carne quer. Eu poderia dizer aqui, no lugar de dizer estas coisas todas, eu poderia dizer, Jesus te ama, Jesus te aceita, continue como está, seja fraco como é, fique errando na presença dele, porque ele vai honrar apenas o fato de você ter vindo. Não, não é só vir, é vir e aceitar-se, ser transformado pelo poder da palavra de Deus, transformando sua mente, renovando a tua mente através do poder da palavra. Aceitação. Aceitação. Chamar a Ele todos os dias, em todos os momentos e em todas as circunstâncias da sua vida. E dizer, Senhor, eu só faço se o Senhor me direcionar através da palavra. Através da palavra. Isso daqui é o ensinamento, é a chave, isso daqui é a bússola, isso daqui é a profecia, isso daqui é a resposta de todas as perguntas. Será que eu devo? Aqui diz. Será que eu posso? Aqui diz. Será que eu faço? Aqui diz. Será que estou errado? Aqui diz. Será que estou certo? Aqui responde. E nós continuamos aqui quando Paulo ele aceita, dizendo de boa vontade, pois agora eu me glorificarei então, até nas minhas fraquezas, para que em mim repouse o teu Espírito, o poder de Cristo, porque de fato eu sou fraco. Ele estava dizendo, sem o Senhor eu não posso, eu não faço, eu não vou, eu não realizo. Sem o Senhor eu caio, eu afundo, sem o Senhor eu vou sucumbir. Ele estava dizendo, sem o Senhor eu não vivo, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí ele mesmo, em Filipenses 4:13, ele fala a continuação dessa história, dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A fraqueza, então, eu repito, é o nosso convite
para que possamos aceitar a Cristo de uma vez por todas na nossa vida, enxergando que a presença de Cristo na nossa vida exige e requer mudanças. Mudanças. Então, o resultado de tudo isso é dizer sim a Deus. O que Deus quer de mim, que é o texto da palavra em que estou falando nesta noite. Depois de ter falado tudo isso, por fim, é a minha plenitude da aceitação de estar com Deus. Quando Ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é eu querer viver a agradável e perfeita vontade de Deus sem aceitar a mudança. Não é eu querer viver e ter todas as bênçãos de Deus, inclusive da prosperidade na minha vida, sem aceitar a mudança na minha vida. Não é eu querer experimentar tudo que Deus pode me dar aqui nesta terra ainda, nesta vida aqui ainda, carnal, no mundo, mas sem aceitar a mudança. Eu posso ter, eu posso viver, eu posso honrar, eu posso ser honrado, eu posso receber, eu posso buscar, eu posso trabalhar, eu posso ser rico, mas com a mudança da palavra de Deus na minha vida. Se não ser, receber, aceitar e ter riqueza, será para a minha perdição, se eu não estiver mudado, se eu não estiver transformado. Porque quando eu aceito a mudança, tudo que tenho, tudo que alcanço, tudo que sou, é para a glória de Deus. Então, recapitulando o que Deus quer de mim, Ele quer me aceitar do jeito que eu sou, porque é pela sua graça que é de graça. Em segundo lugar, Ele quer a minha, então, transformação, a minha separação do mundo. Não viver um mundanismo para buscar a santificação diária, que é o caminho para a santidade. E, em último, Ele me capacita na minha fraqueza, para depois de todos esses passos, eu viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. A vontade dele estará cumprida na minha vida. O convite de Deus nesta noite não é para você que diz assim, olha, eu aceito a Jesus, então eu tenho que ter uma perfeição instantânea. Não, não é. Mas é para um sacrifício diário, de deixar o pecado, de deixar o erro, de deixar tudo aquilo que você sabe que a Bíblia condena. Tudo aquilo. E dizer, Senhor, hoje eu entrego a minha vida a Ti, imperfeito e imperfeita, para ser usada, para ser modificada pelo poder da palavra, através do Teu Espírito Santo. Que nesta noite você possa dizer sim ao Senhor. Que nesta noite você possa aceitar aquilo que o Senhor quer da sua vida, que é aceitar a Ele e sua vontade. Aceitar a Ele no processo de santidade, que é a santificação diária. Aceitar a Ele e dizer não ao mundo, dizer não ao pecado, ao adultério, ao roubo, ao desvio, dizer não à mentira, à fofoca, dizer não a tudo aquilo, não que religião condena, mas que a palavra de Deus condena. E eu quero orar por você. Se você hoje quiser dizer perante o Senhor aí onde você está, dizer, Senhor, olha, de fato, diante desta palavra, eu estou percebendo que apesar de fazer as minhas orações e achar que eu estou vivendo uma vida contigo, eu ainda tenho muito que mudar. Você coloque a mão no seu coração onde você está, feche os seus olhos, Pastor Reginaldo irá orar com você e por você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, é em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Pai, que nós nos colocamos diante da Tua presença que é santa, Tua presença que é inigualável, para apresentar as nossas vidas diante do Teu altar de santidade. Apresentar, Pai,
o nosso interior, apresentar o nosso coração, apresentar-nos como somos, imperfeitos. Pai, a tua palavra diz através, ó Deus, do salmista, quem entrará no teu reino? E a palavra diz que são aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Então, nesta noite, eu quero te pedir, limpa esta pessoa, lava o seu interior com o sangue de Jesus. Meu Pai, faça com que esta pessoa entenda a sua palavra, a palavra da verdade, a palavra que modifica a mente, a palavra, Pai, que exorta, a palavra que corrige, mas é a palavra que alimenta, que sustenta o fraco, que levanta o caído. A tua palavra que direciona o perdido. A tua palavra que é luz para o caminho escuro. E a tua palavra que é lâmpada para os pés. Pai, em nome de Jesus Cristo, a palavra, Pai, ela tem poder de mudança. Então modifica a vida desta pessoa agora que está dizendo sim, que quer mudar e que irá, ó Deus, assumir um compromisso contigo a partir de hoje para fugir do erro, para deixar o pecado, para, Senhor, colocar em volta de si uma cerca espiritual através dos teus anjos que serão ordenados para não deixar Satanás mais atingir a vida e a mente dele e dela. Meu Deus, esta pessoa que às vezes não tem forças para fugir do erro e do pecado, do engano, da mentira, da fofoca, do prazer, Senhor, descontrolado. Em nome de Jesus, Pai, esta pessoa que está caída porque tem um hábito, esta pessoa, meu Deus, que às vezes ela se fecha em algum lugar, porque os seus olhos precisam olhar o tempo todo, sem que outros vejam pornografia, porque ela não tem força para deixar este hábito. E hoje o Senhor quer, ó Deus, purificar, lavar e santificar os olhos dela. Esta pessoa, meu Deus, que usa as mãos para colocar e atingir ou pegar coisas que não lhe pertencem, ou fazer coisas que não te agradam com as mãos. Eu te digo, Pai, nesta noite, lava, purifica as mãos desta pessoa. Esta pessoa que tem o hábito, Pai, de com os seus pés, com as suas pernas, se direcionar a lugares onde o Senhor não está e não entra. Purifica e lava os pés dela hoje, para que ela, Pai, caminhe apenas hoje, a partir de hoje, com este sim que ela está dizendo ao Senhor, caminhe apenas para lugares que a tua luz a levará, que o teu processo de santidade na vida desta pessoa diariamente seja a santificação, seja o isolamento dela do pecado, seja o afastamento dela do erro. Pai, esta pessoa que quando tem a primeira oportunidade, meu Deus, ela se lança na traição, em nome de Jesus, purifica e lava, muda esta pessoa, para que ela fuja, ela saiba dizer não a este erro, a este pecado. Esta pessoa, meu Deus, que tem a sua boca podre, como tinha o profeta Isaías, que tem a sua boca cheia de falas, Pai, que desagradam a santidade do teu Espírito Santo, que coloca ela longe da tua presença, porque ela maldiz, ela xinga, ela fala palavras de baixo calão, meu Pai, ela mente, ela profere, ó Pai querido, falso testemunho contra o seu próximo, contra o seu irmão. Eu te peço hoje, lava, purifica, ó Deus, com a brasa viva que foi tirada do altar e purificou a boca de Isaías, purifica ela também, purifica ele também, meu Deus, esta pessoa que apesar, ó Deus, de ter, Senhor, sintomas da sua criação errada, dos seus ensinamentos que vieram de dentro da sua própria casa errada, Pai, muda esta pessoa hoje, através deste sim, desta aceitação.
para que esta pessoa possa, enfim, meu Deus, viver e experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade na vida dela, na vida dele. Meu Deus, esta palavra hoje que o Senhor me deu é uma palavra de ensinamento, é uma palavra de exortação, é uma palavra de correção. Meu Pai, que esta palavra possa ser palavra de cura, palavra de mudança, palavra, Pai, que irá glorificar o Teu nome na vida desta pessoa que me ouve, que me acompanha. No nome de Jesus, porque a Tua palavra, ela nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, Pai, hoje eu lanço a semente nesta vida através desta palavra pregada e falada. Mas quem faz nascer esta semente e quem convence o homem do seu pecado e erro é o Espírito Santo. Então eu te peço nesta noite, encarecidamente, ao Espírito de Deus, que o Senhor coloque as mãos sobre os olhos, sobre a mente, sobre as mãos, sobre os pés, sobre o agir, sobre o pensar e sobre o falar com a boca nesta pessoa, para que ela seja mudada, transformada pela renovação do Evangelho, pela renovação da mente, através do Evangelho que é perfeito. Em nome do Pai eu oro, do Filho eu confirmo, e em nome do Espírito Santo de Deus eu digo amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Eu quero, nesta noite, pedir desculpas a você porque eu estou com a voz meia, um tanto quanto sendo contida para evitar desgaste pulmonar. Eu quero te agradecer, você que me acompanha, e te agradecer mais ainda já te pedindo para que você possa compartilhar esta palavra. Alguém que você sabe que precisa sofrer uma mudança mental. Alguém que você saiba que está afundado no erro e no pecado. Direcione esta palavra para que ela seja também, através de ti, uma semente que irá ser plantada. Envie o mais distante possível a pessoas que você conhece e Deus irá glorificar-se na sua vida através do seu ato, também não apenas de querer o bem da palavra para você, mas de oferecer àquele que precisa da presença de Deus para uma mudança, porque o homem só muda, o homem só é luz, o homem só foge do pecado quando tem Deus, o seu Espírito, dentro de si, dentro da sua vida, dentro dos seus atos e diante das suas escolhas e ações. Deus te abençoe. Amanhã, neste mesmo canal do Projeto Semear, eu, pastor Reginaldo, eu estarei aqui às 7 horas outra vez, para que possamos então glorificar a Deus através de uma palavra que irá vir de encontro ao meu e ao seu coração, tenho certeza disso. Deus abençoe a todos aqueles que aqui estiveram comigo. Quero mandar um forte abraço aí a Aline, minha querida amada irmã, amiga, a sua mãe Ana, Dona Ana, um beijo carinhoso no seu coração, ao meu querido Reginaldo, na cidade de Jaraguá do Sul, meu grande amigo, irmão, ao querido irmão, amigo também, grande Tiago, que Deus possa abençoar a vida de vocês, a mulher do Reginaldo, a Vilma, seus filhos, em nome de Jesus. Quero mandar ao Itamar, quero mandar ao Mauro, ao Zé Elias, a Iracema, a todas as minhas irmãs, meu pai e minha mãe, que sempre me dá a honra, me acompanhando, me cobrindo de oração, me ensinando, me orientando. E feliz é o homem que pode ainda, aos 78 e 85 anos, respectivamente, gozar da presença do seu pai e da sua mãe. Deus que abençoe você, que ainda tem seu paizinho e sua mãezinha na sua companhia.
abençoado é aquele que ainda tem. A minha esposa, que sempre me dá a honra de me ajudar nas transmissões, e que Deus possa abençoar a vida de todos. O Leonardo e sua esposa ali em Minas Gerais. Quero mandar um beijo também para o seu Rogério, ali em Minas Gerais, o pai do Tiago, também a sua esposa, as suas irmãs. Que Deus possa abençoar também a vida da minha querida, amada irmã, amiga, missionária Jandira, na cidade de Cascavel. Também ali a Elisa e o Paulo, ali na cidade de, se eu não me engano, Cerro Azul, uma coisa assim, próximo a Cascavel. Me foge da memória o nome correto da cidade ali deles. Mas Elisa, Paulo, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Pastor Emílio, meu grande irmão, amigo, em Cascavel também. A todos vocês. A missionária também, Silmar, ali na cidade de São Paulo, minha querida, amada irmã, que me cobre de oração também e me ajuda nesta caminhada. Foi uma mãe me direcionando em momentos de dificuldade e me cobrindo de oração. Deus abençoe, um beijo no seu coração, querida irmã, de toda a tua família. Oro pela tua saúde, oro pela tua família, que Deus abra os céus, as janelas dos céus em sua direção. Em nome de Jesus, vejo você amanhã, às 7. Estarei aqui. Nos vemos. Deus abençoe e até lá.